Estamos aí para trazer informações da vida do jogador Davi Oliveira de Miranda Almeida. É o conhecido Davizinho ou Davi Neto. Aqui nessa fotografia da Portuguesa, bem aqui nesse canto último aqui, no canto direito, tem uma pessoa parecida com o Davizinho, mas eu acho que não é. Não cheguei a encontrar uma fotografia. No entanto, encontrei outras coisas interessantes para a gente comentar. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma. Só que diz respeito a uma outra coisa que não tem muito a ver com a portuguesa. Campeonato Paulista de 2012. Está na federação, no site da Federação Paulista. Davi Oliveira de Miranda Almeida, o Davizinho, jogador. Aqui, ó. Gols não fez nenhum, gol contra nenhum. Sofreu um cartão amarelo, punição e tal. Federação Paulista de Futebol 7 Society. É aquele futebol com 7 pessoas, de ser de 11 a de 7. Até 2012 ele estava no futebol. Aqui você vê, ó, claramente a Federação Paulista de Futebol 7 ou Futebol 7 Society. Agora nós vamos, olha aqui, olha o nome dele aqui, ó. Olha o nome dele aqui, é Davi Oliveira de Miranda Almeida Davizinho, tá? Federação Paulista 2012. Agora o destaque maior, que aqui tem a ver com a portuguesa, olha a matéria aqui, ó, e o povo não sabia, né? Matéria de 10 de março de 2007, Folha de São Paulo Online, sobre a peneira na Portuguesa. Na época se falava que ele jogava no São Paulo, mas na realidade era na Portuguesa. Talvez tentou alguma peneira de São Paulo ou jogou o futebol 7 no São Paulo. Aqui é uma reportagem sobre a Portuguesa, ele aparece. E, inclusive tinha até uma reportagem do Globo Esporte, que ele aparecia em imagem e tudo. Eu me lembro na época que estava no Orkut, só que eu andei procurando e não encontro mais essa reportagem. Então o que eu encontrei foi essa daqui. Selecionado da peneira, no caso, recorre a tio e dribla falta de computador. Olha só. Aqui pegaram um pobrezinho e pegaram o rico Davi Neto. Já era rico nessa época. Olha aqui, olha o que vocês vão saber. Uma das maiores preocupações dos dirigentes da Portuguesa Futebol, antes de impor as inscrições exclusivas via internet, era afastar garotos de famílias pobres. Isso não aconteceu. Pelo contrário, os dois primeiros jogadores selecionados pelo clube ilustram a faceta democrática no futebol, que iguala ricos e pobres no gramado. Nascido em uma família de poucas posses, o meia-direita João Silva, 17 anos, soube da peneira por um anúncio na TV e, com a ajuda do tio, encontrou um rapaz que tinha computador. Na época, fui atrás, pedi ajuda para fazer a inscrição. Nas semanas seguintes, continuei usando o microcomputador dele para checar as datas dos testes. Conta ele, o John, que tentara 2 peneiras antes. Agora vai vir o Davizinho. Para o seu parceiro no meio e também federado pela Portuguesa, Davi Oliveira de Miranda Almeida, a novidade não era o uso do computador. Claro, né? Computador ele já tinha a beça. E sim a concorrência para virar atleta. Agora abre aspas, Davizinho falando para a Folha de São Paulo. Nunca tinha participado de peneira, fecha aspas, diz o meia esquerda, que precisou trocar de colégio. Olha só. Agora fala Davizinho. Antes eu estudava em uma escola norte-americana. Agora, por causa dos treinos pela manhã, estou em um colégio brasileiro, mas continuo seguindo o conteúdo de algumas disciplinas da escola americana. Pela internet, fecha aspas, explicou o jogador. O jogador Davizinho, fecha aspas aí. Ele falando, né? Olha que interessante. Em 2007, jogava na Portuguesa, tinha 18, 19 anos, estava estudando num colégio norte-americano e não precisava, né, de computador, porque tinha dinheiro, obviamente. Olá, meus caros Quadexaminai, minissérie Religião, Política, Futebol. Vamos à última edição, falando de futebol. Mas antes, nós vamos recapitular o que foi falado e ensinado na última edição, que falamos de política. Resumindo, né, dando a síntese do que foi falado e acrescentando alguma coisa, ou seja, dando algum adendo. Falamos que há uma diferença entre política e política partidária e qualquer outra política. Falamos que nós somos animais políticos, nós somos, como dizia, se eu não me equivoco, Aristóteles, políticos de nascença, interesseiros de nascença, porque a política está ligada também com relação aos interesses, sejam da natureza que for, sejam esses particulares,
públicos, individuais, coletivos e por aí em diante. Então, nós somos, de fato, políticos, por mais que nós, de algum modo, viemos dizer que não somos a política partidária. E falamos também com relação da política à luz do Evangelho, como Jesus foi político, não sendo político partidário, como Jesus fez, estava lhe designado a fazer, cumpriu a tarefa como homem público. E aqui eu queria colocar um adendo na definição de política que eu não falei, que poderia, em síntese, assim conceituar-se como arte de governar ou de administrar algo, tá? Então, assim sendo, a gente pode até falar de Cristo como um belo governante ou governador do mundo espiritual, também implicando na vida cotidiana, no mundo social, no contexto social, etc. Em síntese, foi isso que foi falado e se enfatizou também para deixar um pouco a paixão, a alienação, fanatismo com relação às outras políticas essas partidárias, políticas de interesses escusos, né? E também ser justo e equilibrado, pelo fato de que se você já nasce com interesse, esse interesse às vezes vai contra o seu próximo, aí tem que averiguar, né? Quer dizer, tem que ter um bom senso para não praticar injustiças, porque nesse conflito de interesses, a outra parte ou você pode estar perdendo, e assim não é o ideal de acordo com o Evangelho, tá? Acho que essa poderia ser realmente o resumo do que foi falado. Agora eu vou falar de futebol. Futebol nasceu na Inglaterra, no Reino Unido, já em 1800. Claro que não como é hoje, futebol como conhecendo hoje, se deu aí de 1900 para cá. O futebol, ainda se formos analisar historicamente, ele já era praticado desde as Olimpíadas do tempo grego, da era grega, do tempo primitivo, da Grécia Antiga, enfim, de outras culturas, inclusive povos chineses, asiáticos, enfim, você for procurar a história do futebol, você vai ver que tem alguns embriões do futebol há muito tempo, quer dizer, não é uma coisa muito nova. Inclusive se disputava ou se competia com algumas informações na era antiga, com a cabeça de pessoas derrotadas. Veja só, a bola era a cabeça do povo inimigo. Civilizações que ganhavam na disputa de luta, que hoje é considerado vale tudo, o MMA, naquele tempo tinha os gladiadores, e a luta era de fato, né, guerra, era de fato espada e tal, então se cortava a cabeça e se jogava a bola, tem indícios disso, com a cabeça do sujeito se competia. E como conhecemos futebol, como já disse, a partir aí de futebol como é hoje, de 1900 para cá. A palavra futebol é do inglês, foot, pé, bola no pé. O futebol é um esporte interessante, ali no Brasil ganha muito mais destaque, aliás, o Brasil passou a ser o país do futebol, foi criado pelos ingleses, mas o Brasil é que tomou conta dessa modalidade esportiva. Nos Estados Unidos, o principal esporte, em contrapartida aos ingleses, é o futebol americano, né, que é o jogado com as mãos. Inclusive, há uma diferença para os americanos, o futebol conhecido como de campo é soccer, e o futebol, aquele conhecido deles, é o futebol mesmo. Então, o futebol passou a ser a paixão, somente brasileiros aí, por vários contextos, passando por conta de política, por conta de economia, de distração, de reunião e tal. Somente quando o Brasil ganhou o seu primeiro título
da Copa do Mundo, que foi em 1958. Em 1950 sediou a Copa do Mundo no Brasil, no Rio de Janeiro, perdeu para o Uruguai na final. E a Copa do Mundo é desde 1930, vencida pelo Uruguai. E hoje nós estamos no ano da Copa, na Rússia, em Moscou, 2018. O Brasil sediou a última Copa, 2014. Copa essa que muitos acreditariam que o Brasil ia levar, mas não levou. Voltando, o futebol como paixão tem feito muitas vítimas. São paixões assim, estão mais à beira da psicopatologia do que da sanidade. E aí gera violência, gera conflito, gera guerra, gera uma série de problemáticas. Isso já surge também desde o futebol inglês, né? Tem lá o United, que são os hooligans. Enfim, em outras nações, outros países também que fizeram atrocidades, são torcedores. O termo torcedor vem de torcer, torcer uma camisa, torcer assim, torcer. Porque o sujeito via o time jogar e quando chegava próximo do gol ou quando ia possivelmente ser feito o gol contra esse clube que ele estava gostando, ele torcia a camisa, quer dizer, fazia figa, ou era uma superstição, né? E daí virou o termo, então, torcedor, porque ele se angustia com o clube perdendo o gol ou um clube sofrendo o gol ou quase sofrendo. Então, vem daí. E se ficar só nisso, é legal, bacana, porque você vê, futebol, ele leva famílias ao estádio, ele com relação à confraternização, à reunião, à vivência social, é muito importante. No entanto, tem esses fatos lamentáveis que ocorrem. Que eu, ao ir ao estádio, as 5 vezes que eu fui, 4 delas no mínimo, eu vi problemas. Vi gente civilizada, tanto torcedores como jogadores. Porque aflora paixões, porque ninguém gosta de perder jogo, é da adrenalina do jogo e tal. A gente entende isso. O calor da hora, entende a indignação do clube quando os jogadores não jogam bem, até porque a torcida está pagando o clube com seus ingressos, fiel ao clube, sendo sócio do clube, comprando os objetos do clube, enfim. Quem financia clube, jogadores, torcedores. E por isso que eles têm razão de se indignar e cobrar dos jogadores, mas que fique só aí, né? Que não extrapole e não faça como ocorreu no ano passado no centro de treinamento, no CT de São Paulo, a torcida invadindo o centro de treinamento e cobrando jogadores, ameaçando de morte, fazendo um treino de barbáries, né? De pressão. Isso não é civilização, né? Quando atenta à dignidade do jogador, né? E nós temos que lembrar que isso, não sei se é algo místico, tem ano que o clube vai bem, tem ano que o clube não vai. Vai de mal a pior, vai mal das pernas mesmo. Por exemplo, o Figueirense é um desses. Em 2017, o clube quase foi rebaixado para a Série C e quase Série B do Catarinense. E hoje está embalado. Está quase no topo, ou no topo do Catarinense, está bem na Copa do Brasil, claro, é início de ano, mas no início do ano passado ele estava mal a beça. Então, tem ano que é ano do clube, tem outros anos que não é. Tem paciência, tem que aceitar. O torcedor, na realidade, é esse, que apoia o clube onde quer que ele esteja. E o interessante, por isso que eu falei lá do Figueirense, e até tive essa inspiração para fazer essa minissérie, é que quando o clube está perdendo, o pessoal não coloca a camisa, não veste a camisa. Agora, quando o clube está ganhando, dá-lhe, ei, timão, ei, tal, tem orgulho. Quero ver o torcedor de fato tá com a camisa todo dia, ou entre aspas, em toda a fase do clube. Eu usava a camisa do Figueirense não pelo fato do clube estar bem ou mal, ou eu ser um torcedor fanático, não, é porque o pessoal às vezes confunde as coisas, né? Aí você não pode ir, por exemplo, para um shopping com a camisa de um clube porque você pode ser morto. Olha a insanidade. Por conta desses bandidos de torcidas organizadas, que não respeitam, que não tem um mínimo temor de Deus. E quem é cristão, e o Brasil, segundo estatísticas do IBGE, mais de 90% é cristão, dividido entre católicos e protestantes. Cadê os cristãos nessa hora?
Será que se fazer uma pesquisa no campo, quase todo mundo vai dizer que crê em Deus? Mas como que crê em Deus se faz mal ao seu próximo? Como que crê em Deus e por conta de picuinha, de clube, de achar que o jogador é melhor que o outro, um acaba trocando socos e pontapés, ambos acabam trocando socos e pontapés, como eu vi, presenciei isso num jogo figueirense, o pessoal da própria torcida se degladiando, entre aspas. Jogadores brigando por conta do próprio clube. Não sei como não foram expulsos. O clube ainda ganhando, de goleada. Olha a insanidade. Ainda a disputa. Parece que naquele momento estava só ganhando, ainda não tinha configurado a goleada. Foi um jogo que eu vi, se eu não me equivoco, foi Figueirense e Juventude 3-0 do Figueirense. Então, isso em 2009. Que coisa lamentável. Então, tirando essa questão do fanatismo, tirando a questão idiotice, tirando esse mal aí do achar que deve fazer isso, dessa loucura, dessa insanidade, o futebol poderia ser outra coisa. Mas do jeito que está, é justificável o pai não querer levar o filho para ver o time do coração jogar. É justificável os torcedores não se manifestarem em determinados locais. É justificável várias outras coisas. E aí você perde a liberdade de expressão, de opinião. Você não vive, você não é cidadão por conta de quê? Dos bandidos, que não temem a lei. Aí a lei, inclusive, a lei Pelé, a lei que rege o futebol e outras leis esparsas, são até benéficas, melhor dizendo, por demais. Porque o sujeito, por exemplo, invade o campo, ele vai até preso. Eu fico pensando isso. Às vezes tem mais rigidez quando o sujeito invade um campo do que um sujeito que solta um rojão e acaba matando alguém. Do que um sujeito que solta um sinalizador e prejudica os jogadores, inclusive a sua respiração, inclusive o procedimento do jogo. Ter mais leniência com esse sujeito, não sei se é por medo, por represária. É claro que existem os casos isolados, quer dizer, um caso de Joinville, aquele jogo que teve, Atlético Paranaense e Vasco, na Arena Joinville, aquelas barbáries todas. O pessoal foi preso ali em Joinville, né, lá do Rio de Janeiro, torcida pelo Vasco, torcida organizada e tal. Mas aquilo porque foi televisionado e ganhou grandes proporções, houve comentários e tal. E aqueles que são mais abafados, e mesmo televisionados, e não se faz nada. Por exemplo, aquele caso também do Corinthians lá fora, do clube, que eles soltaram o rojão, acabou vitimando meninos, ficaram presos também. Mas isso já é competência do órgão da América Latina, Conmebol, não da Federação Brasileira de Futebol, da FIFA. Aliás, da FIFA não, da CBF. A FIFA é o órgão maior. E na FIFA nós temos corrupção de todo lado, né? Inclusive na CBF do Brasil. José Maria Marins, possivelmente preso. Eles não podem nem sair. O Marco Paulo Deonero, se eu não me equivoco, não pode nem sair do país. O Teixeira. Todos esses que passaram, até o Avelange, que ainda parece estar vivo, com mais de 90 e poucos anos. 96, 97, sujeito aí, que nem a minha avó dizia, só está uma paulada na cabeça para ir. Com corrupção, lamentável, futebol mesmo, se você for analisar, por isso o cara não pode ser muito apegado a isso, o cara não pode se fanatizar porque o cara está perdendo de todas as formas, está perdendo economicamente, está perdendo emocionalmente, está perdendo psiquicamente, está perdendo socialmente, está perdendo familiarmente e etc. O sujeito tem que ser equilibrado. Torcer. Vou fazer que nem eu, que ultimamente estou fazendo, já faz alguns anos. Vou lá ver o jogo. Vou lá ver o jogo, tá no finalzinho. Ganhou ou perdeu? Só para ver o resultado. Ou vou lá conferir o resultado na internet. Como fosse uma loteria. Como é que deu aí? Perdeu, ganhou, ponto final. Tem mais aquela coisa. Quando era garoto, jovem, tem aquela emoçãozinha, fazer aquelas briguinhas, aquelas intimidações e também brincadeiras com os colegas, dizendo: ei, meu time ganhou, teu time é antimeca e tal. Mas tem que educar o filho também nesse sentido, né? Porque aí pode dar briga, pode dar outra. Eu tinha um colega que ele, quando o time dele ganhava, ele vinha zombar eu.
E quando o time dele perdia, ele ficava quieto. E quando eu começava a falar que ia zombar dele, ele começava a desvirtuar, falar outro assunto. Ele ficava queimado. Aí eu disse pra ele, quando tu ganha, tu vem me zombar. Agora, quando tu perde, tu fica aí fugindo da rádio, Deixa eu ver, né? Então, é uma hipocrisia também. Enfim, futebol, o sujeito que torcer equilibradamente, ou que agora do jeito que tá aí, a coisa tá muito pro lado ruim do que pro lado bom, né? Felizmente é essa a grande verdade. Abandonaram o estudo, acreditando, Jesus está voltando. Agora eu te pergunto, e se Jesus estiver voltando e você estiver estudando, qual que é o problema? Não, eles incentivaram as pessoas a largar o estudo, o trabalho. Jesus está voltando, está voltando, está voltando, e você vai ficando velho, tem muitos anos fora do sistema do mercado de trabalho, não tem estudo, a pessoa fica presa lá dentro. Tem muitas pessoas que têm vontade de sair, mas não saem porque não sabe fazer mais nada. Não sabe fazer mais nada. Foi para lá com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, hoje tem 40 anos. Vai sair de lá, vai fazer o que aqui fora? A pessoa está literalmente presa. Por mais que ela não concorda com as coisas que acontecem lá dentro, mas ela está presa. Acabou. Entendeu? Então eu sei que tem muitos casos assim. Muitos. Eu conheço vários. Graças a Deus que nós fomos exceções e saímos dessa maldição. Graças a Deus. Faz uma lobotomia, uma lavagem cerebral na cabeça da gente, uma alienação. Exatamente. A gente fica preso numa redoma de vidro e complica tudo. Eu me recordo que a minha professora viu a minha mudança, que eu virei um religioso maluco. Inclusive, para que, se vocês não souberam, não viram em vídeos, eu cheguei a falar em línguas estranhas dentro de escola pública. Eu estava tanto no Pentecostes lá que já estava falando até a língua dentro da escola. Aí eu virei um malucão, entendeu? A professora ficou assim estarrecida, que era uma professora católica, mas conhecia um pouco sobre. Porque no catolicismo tem um movimento carismático que fala em línguas. Mas aí avisou para a direção, e a direção disse assim, não, vamos atrás desse pastor dessa igreja, porque o Bruno está ficando doido. Até o rendimento dele nas notas está diminuindo. Eu sempre fui um aluno médio para cima, ou médio assim, né? Média para passar sempre. E nunca fui abaixo da média. Fizeram a lobotomia. E agora eu pensando realmente, outrora, é claro, na época do fanatismo eu critiquei isso aí, mas eu estava certo, eu estava maluco. Que a minha cabeça era só igreja, só igreja, só igreja, e que Jesus ia vir a qualquer momento, eu estava pirado. Isso foi por conta também, por isso que a gente tem que analisar esse processo de conversão, porque no meu caso morreu meu avô, fiquei chocado, e eu fui criado por meus avós. Então aquilo me fez ficar meio pirado com aquela situação, e eu era jovem, eu vou aceitar Jesus para ver se eu consigo melhorar isso. E aí tinha aquela influência de igreja, e a igreja que se tinha era IPDA, então vamos lá. E aí que eles aproveitam da situação frágil da gente para colocar o que eles bem entendem nas nossas mentes. E isso é muito terrível. Exatamente. Em todas as denominações, porque você pode ver, a maioria... Inclusive no ensino médio, no ensino médio eu lembro que eu peguei uma carta com um presbítero, eu não vou citar o nome, que ele fazia parte a parte jurídica da igreja, ele era um advogado e trabalhava para a igreja. Então ele fez uma carta, eu peguei uma carta para mim ficar isento de fazer atividade física, como se a atividade física fosse um pecado. É impressionante isso, imagina, em pleno ensino médio, todo mundo fazia, esperava, ficava na expectativa, né? De jogar bola, de nadar, enfim, de fazer alguma atividade física, e eu ficava... Em contrapartida, o neto do líder jogando... Em contrapartida... E dá denúncias aí que até o avô levava o neto para jogar bola. Muito bom isso aí. Eu não tenho essa foto. Exatamente. Tá? Então... Perdoe a colocação, eu não tenho essa foto, mas uma vez uma pessoa, não posso falar quem foi, me mostrou uma foto da liderança com uma blusa do São Paulo Futebol Clube, né, por causa do neto, entendeu? Mas eu não tenho a foto, eu não posso afirmar nada aqui, apenas a pessoa me mostrou esse retrato.
E para mim foi, no caso, um pastor conhecido de Portugal que me contou exatamente o que ele fez certa feita, deu um carro para o neto quando fez 18 anos e levou ele para o CT de treinamento, centro de treinamento. E o clube era esse mesmo, São Paulo Futebol Clube. Português e São Paulo, né? Os dois clubes. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.